Fala galera, beleza? Meu nome é Ícaro. Eu vou dar prosseguimento então à série de vídeos que eu havia proposto anteriormente, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução aos estudos históricos. E, nesse momento, vamos falar um pouco sobre história e mentalidade. A história é uma das disciplinas que compõem as ciências humanas, que por sua vez é uma ciência aberta. Possibilita múltiplos caminhos interpretativos que podem ser conduzidos através da mentalidade, de correntes historiográficas e de ideologias, impactando diretamente na perpetuação de nossas teses e na refutação das ideias de nossos principais intelectuais. É uma ciência vulnerável, portanto, existem questionamentos com e sem embasamento de pseudo-intelectuais que não possuem legitimidade para essas refutações. E inconstante, porque frequentemente, a partir do olhar de determinado autor ou do que está sendo discutido na atualidade, há uma série de requisições, de revisionismos, ok? Vamos prosseguir. A função histórica destina-se no retorno ao passado para a compreensão do presente. Ou seja, nós estudamos, dentro da disciplina de história, os desdobramentos de um passado que pode ser próximo ou muito distante. Porém, a história ela não faz previsões do futuro. Quem a utiliza com esses fins não passa de um mero adivinho. Nesse momento, vamos estudar um pouco sobre a mentalidade. A nossa mentalidade é composta pela construção social, mais nossas reflexões, que podem combater diretamente aquilo que nos foi transmitido a partir de nossas vivências, nossas experiências, ou seja, a nossa construção social. Ou então as reflexões podem apenas fortificar o que lhe foi passado. E quando não há esse tipo de reflexão combativa, nós somos apenas produtos do meio. Seremos mais um, iguais a todos que estão em uma estrutura de pensamento, a que vigora no tempo em que o indivíduo vive. Nesse momento, vamos falar um pouco sobre o presente. Essa modalidade temporal, que por ter sido citada anteriormente, deve se prestar um pouco de atenção. O nosso presente, ele é composto por mudanças e permanências, alternâncias e continuidades em relação ao passado. Bom, Ícaro, poderia me explicar um pouco melhor? Claro. Mudanças e permanências. Como eu posso identificar essas mudanças? Bem simples. Vamos pensar na vida dos nossos pais e avós. Como era que a sociedade se comportava? Quais foram as mudanças que ocorreram? Quais coisas foram sendo perdidas pelo caminho?
e tornando o que somos hoje. Tiveram que haver mudanças. E também permanências. Um grande exemplo de permanência é o cristianismo, que apesar de todas as suas adaptações aos moldes de determinadas épocas, permaneceu. Ok? Alternâncias. Alternâncias de formas governamentais. Por exemplo, um modelo de governo vigorava numa época, em outra época, um outro estilo. Numa outra época mais distante, voltou a ser o primeiro estilo. Uma época ainda mais distante, voltou a ser o segundo estilo. E essas alternâncias vão ocorrendo ao longo do passado e vão construindo o nosso presente. E continuidades. Um exemplo clássico também é a Bíblia Sagrada dos cristãos, que é atemporal, não se modificou nesse período, não se adaptou. Houve continuidade. Ok? Vamos em frente. Bom, eu gostaria de falar de um conceito que eu acho importantíssimo e que possivelmente vai estar no seu vestibular ou no Enem e que as bancas adoram explorar em sua aplicabilidade, que é o conceito de anacronismo. Bom, o que seria a definição disso? Simplesmente ver o passado com os olhos do presente, ou seja, com a mentalidade atual, com o que é aceito hoje, julgando e geralmente acompanhado de uma carga emocional. Ok? Vou dar um exemplo. Em Esparta, o homem, o espartano, só poderia casar-se quando completasse o seu ciclo de formação enquanto soldado cidadão, chamado de hoplita. Todo esse processo desencadearia no seu casamento aos 30 anos. Somente aos 30 anos o homem poderia casar-se. Já para a mulher não havia esse pré-estabelecimento de idade. As meninas poderiam casar-se a qualquer idade. Por exemplo, com 8 anos, uma menina poderia casar-se com um homem de 30. E isso, na nossa atual percepção de mundo, é inadmissível, é chulo, tende à violência, passa uma imagem negativa. Não sei se já repeti imagem negativa, mas tudo bem. Então, mas a gente não pode julgar. Justamente porque era a mentalidade da época. Eles aceitavam. Era algo normativo da sociedade. E se caso a gente pensar desta maneira, vamos perder pontos importantíssimos. Anacronismo é um erro fatal dentro das ciências humanas. Muito cuidado. Estou ratificando muito cuidado. Muito cuidado. Então, galera, é isso. Eu dividi a aula em 2 momentos. Vou postar a segunda aula quando eu tiver tempo, ok? A vida está um pouco corrida, mas espero que tenham um pouco de compreensão.
Um abraço e que os deuses estejam com vocês.